Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. Meus amados, neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 17 a 23 de junho. De maneira objetiva, vamos analisar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos preparar algumas joias espirituais que podemos encontrar na leitura dos Salmos 51 a 53. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós vamos preparar um discurso de 15 minutos com o tema O que fazer para corrigir seus erros. Neste discurso, vamos ter um vídeo com 4 perguntas para responder. Vamos analisar e ver que respostas práticas podemos comentar. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos continuar estudando o capítulo 11 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 5 a 10 e o quadro na página 89. Também veremos as respostas-chave desse estudo para comentarmos. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da apostila, temos como base o Salmo 52, versos 2 a 4. Diz assim: Sua língua, afiada como uma navalha, planeja fazer o mal e age de modo enganoso. Você gosta mais do mal do que do bem. Prefere mentir a falar o que é certo. Você ama toda palavra destrutiva, ó língua enganosa. Observem a pergunta. O que esse texto nos diz sobre Doeg? Resposta: esse texto faz um resumo do tipo de pessoa que era Doeg. Aqui na fonte de matéria, observamos que ele era um edomita que tinha um cargo de supervisão e de responsabilidade, pois servia como pastor principal do rei Saul. Certa vez, Doeg presenciou quando o sumo sacerdote Aimeleque entregou a Davi os pães da proposição e a espada de Golias. Então, mais tarde, quando Saul, já irado, ficou sabendo desse fato, ele imediatamente deu ordens aos batedores que matassem os sacerdotes. Quando estes se recusaram, Doeg, às ordens de Saul, sem hesitação matou um total de 85 sacerdotes. Além disso, depois deste ato iníquo, Doeg também condenou Nob, cidade dos sacerdotes, à destruição, matando todos os seus habitantes, tanto jovens como idosos, bem como o gado. Muito bem, agora com base na leitura completa dos livros dos Salmos 51 a 53, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no verso 3 do Salmo 51. Diz assim: Pois eu tenho consciência das minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A lição. De fato, neste sistema, o pecado sempre estará diante de nós, ou sempre estaremos sujeitos a pecar. Pois, além de sermos imperfeitos, nós ainda vivemos num mundo que moralmente quer nos derrubar. Mas mesmo assim, podemos tirar uma lição valiosa deste verso, que é não nos entregar ao pecado. Então, se por acaso cometermos um pecado, não devemos desistir e acabar deixando que isso nos impeça de continuar na corrida pela vida. Devemos nos lembrar também que Jeová sempre está pronto para nos perdoar e nos ajudar a levantar, pois ele nos dá todo o suporte para restabelecermos nossa amizade com ele. Ainda no Salmo 51, veja agora o que diz o verso 12. Podemos encontrar outra joia espiritual. Devolva-me a alegria da tua salvação. Desperta dentro de mim a disposição de te obedecer. Salmo 51, verso 12, a lição. Quando temos alegria, nós fazemos as coisas com amor e vice-versa.
Por isso que o salmista pede aqui para Jeová a disposição de obedecê-lo. Quando deixamos de obedecer a Jeová, nós passamos a tomar más decisões e isso, consequentemente, nos faz sofrer muito na vida e perder a alegria de servi-lo. Por isso, como lição, devemos sempre em nossas orações implorar isso a Jeová: alegria e disposição, vontade de obedecê-lo de coração. Dessa maneira, vamos conseguir perseverar neste sistema atribulado e vamos ter muita alegria e bênçãos em ser suas testemunhas. Agora, irmãos, vamos analisar aqui o Salmo 52, verso 7. Diz assim: Aqui está um homem que não fez de Deus o seu refúgio, mas confiou na sua grande riqueza e pôs a sua confiança nas suas próprias tramas malignas. Lição: esse texto nos ensina que aqueles que não confiam em Jeová não fazem de Jeová seu refúgio, mas põem sua confiança no trabalho, no dinheiro e nesse sistema mau, sem dúvidas, sofrem muitas consequências por conta de suas ações erradas. Passando agora para o Salmo 53, vejam o que diz o verso 1. O tolo diz no coração: Não há Jeová. Suas ações ímpias são corruptas e detestáveis. Não há quem faça o bem. Salmo 53, verso 1, a lição. Observamos que o tolo, ou insensato, mencionado nesse verso, não significa falta de inteligência, mas sim se refere a uma pessoa que sabe o que é certo, mas mesmo assim procura fazer o que é errado. Ela não liga para Deus e está em decadência moral, sempre agindo de uma forma inconsequente. Isso nos ensina a importância de sempre colocarmos Jeová na nossa vida e seguirmos as suas leis e princípios. Desta forma, vamos sempre agir com sabedoria na vida. Continuando, vamos analisar agora o Salmo 53, verso 3. Diz assim: Todos se desviaram, todos são corruptos, não há quem faça o bem, nem sequer um. Salmo 53, verso 3, a lição: Somente por causa da ajuda do Espírito Santo de Jeová que conseguimos ser melhores pessoas hoje e fazer o que é certo. Afinal, conforme o salmista deixa claro aqui, todos são corruptos e não conseguem fazer o bem. Ou seja, devido à nossa imperfeição, está presente dentro de nós o que é mal. Portanto, como lição, devemos sempre depender de Jeová para tudo em nossa vida. E sempre que conseguirmos fazer o bem e tomarmos boas decisões, glorificá-lo por toda a ajuda que ele nos dá. Então o tema é: o que fazer para corrigir seus erros? Vamos ler a fonte de matéria. Todos nós erramos, mesmo nos esforçando muito para não fazer isso. Se errarmos, nunca devemos deixar que a vergonha ou o medo da disciplina nos impeçam de pedir o perdão e a ajuda de Jeová. O primeiro passo para corrigir um erro sempre vai ser orar a Jeová. Agora, irmãos, temos um texto para ler, que é o Salmo 51, versos 1 e 2 e o 17. Diz assim: Mostra-me favor, ó Deus, segundo o teu amor leal. Segundo a tua grande misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente do meu erro e purifica-me do meu pecado. Verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e esmagado, ó Deus, não rejeitarás. Com base neste texto, notem a pergunta: como as palavras de Davi nos incentivam a buscar a ajuda de Jeová se cometermos um erro sério? Resposta: notamos aqui claramente que Davi pede a Jeová para apagar, lavar e purificar seus erros ou pecados. Mas conforme vimos no verso 17, para que Jeová nos ajude, precisamos ter um coração quebrantado, ou seja, um coração humilde e pronto para obedecer. Agora temos um vídeo para assistir com o tema Vida de Adolescente, como consertar meus erros? Depois deste vídeo, vamos ter algumas perguntas para responder. Então é importante que os irmãos assistam para que entendam as perguntas. Vamos ver as respostas. A primeira pergunta: que coisas levaram Talila e José a cometer erros? Resposta: observamos que foi as más associações. Ao terem amizade com pessoas que não faziam a vontade de Jeová, com o tempo, Talila e José começaram a fazer as mesmas coisas que eles faziam e assim começaram a se afastar de Jeová.
Próxima pergunta: o que eles fizeram para consertar seus erros? Eles reconheceram que estavam errados. Então, a partir disso, oraram a Jeová pedindo o Espírito Santo, para que assim tivessem força para abandonar aquelas práticas. E, após conversar com os anciãos, eles conseguiram tirar aquele peso da consciência. Terceira pergunta: por que fazer isso foi bom para eles? Resposta: porque além de tirarem aquele peso da consciência, eles conseguiram, com a ajuda de Jeová, se restabelecerem em sentido espiritual. E hoje conseguem servi-lo da maneira pura, da maneira que Jeová deseja, e assim ser abençoados por ele. Então, relembrando, o tema do capítulo 11 é cheios de alegria e de Espírito Santo. A pergunta do parágrafo 5. Descreva o que estava envolvido em dar testemunho na ilha de Chipre. Resposta: estava envolvido fazer uma viagem bem cansativa, pois Barnabé e Saulo tiveram que caminhar 160 quilômetros. Mas mesmo assim, com muito zelo, ao chegarem nesta ilha chamada Salamina, esses homens não perderam tempo. Imediatamente eles começaram a proclamar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Muito bem, parágrafos 6 e 7, duas perguntas. A pergunta A: quem era Sérgio Paulo e por que Bar Jesus tentou desviá-lo das boas novas? Resposta: Sérgio Paulo era procônsul, um homem inteligente que administrava e governava a ilha. E notamos aqui que até esses homens costumavam recorrer a feiticeiros ou astrólogos em busca de ajuda para tomar decisões importantes. E como Sérgio Paulo ficou impressionado com a mensagem do reino, Bar Jesus, que era contra essa mensagem, não gostou, pois isso era uma ameaça para sua influente posição de conselheiro de Sérgio Paulo. Então ele queria proteger isso. Parágrafos 6 e 7, agora a pergunta B. Como Saulo frustrou a oposição de Bar Jesus? Vimos aqui que quando Saulo percebeu esta situação, ele, cheio de Espírito Santo, fez com que esse mágico, Bar Jesus, ficasse cego por um tempo. Então, desta forma, Sérgio Paulo, vendo esse acontecimento, se tornou crente, pois ficou impressionado com os ensinamentos de Jeová. Continuando, parágrafo 8, a pergunta: como podemos imitar a coragem de Paulo? Resposta: da mesma forma, não devemos nos sentir intimidados quando opositores tentam minar a fé daqueles que demonstram interesse na mensagem do reino. É claro que nossas palavras devem ser sempre agradáveis, temperadas com sal, mas, por outro lado, não queremos prejudicar o progresso espiritual de uma pessoa interessada apenas para evitar conflito com opositores. Também não devemos permitir que o medo nos impeça de desmascarar a religião falsa, que ainda persiste em distorcer os caminhos retos de Jeová, assim como Bar Jesus fez. Agora, continuando, o próximo subtítulo do estudo é Uma Palavra de Encorajamento, com base em Atos capítulo 13, versículos 13 a 43. Parágrafo 9. Como Paulo e Barnabé estabeleceram um excelente exemplo para os que hoje exercem liderança na congregação? Observamos que Paulo passou a liderar um grupo de pessoas, mas nada indica que Barnabé tenha ficado com inveja de Paulo. Ao contrário, esses dois homens continuaram a trabalhar juntos para fazer a vontade de Jeová. Então hoje, aqueles que exercem liderança na congregação, em vez de competirem entre si em busca de destaque, eles sempre se lembram das palavras de Jesus no texto de Mateus, capítulo 23, versículos 8 e 12, onde ele disse que todos são irmãos e quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Parágrafo 10. A pergunta: descreva a viagem desde Perge até Antioquia da Pisídia. Essa não era uma viagem fácil, visto que Antioquia da Pisídia ficava a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. As estradas nas montanhas eram acidentadas e perigosas, além de conhecidas por haver muitos assaltantes. Como se isso não bastasse, a essa altura Paulo provavelmente enfrentava problemas de saúde. Queridos irmãos, então chegamos ao fim dessa análise e preparação da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 17 a 23 de junho. Esperamos que todos vocês possam tirar bastante proveito e que consigam assim comentar em pelo menos uma dessas partes para encorajar outros irmãos da congregação.
Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos para ajudar outros e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Uma excelente semana para todos vocês, com as bênçãos de Jeová, e um até mais aos próximos vídeos.